professor Charley, professor da FESP. Eu gostaria de lhe fazer algumas questões a respeito da crise da educação atual que assola o país. E eu vou começar assim, uma pergunta bastante curiosa, que o Conselho Nacional de Educação, o CNE, autorizou, num parecer recente, a oferta de atividades não presenciais em todas as etapas do ensino, desde a educação básica, infantil, até o ensino superior. A partir do ensino fundamental, essas atividades podem se utilizar até o final do ano agora, já que perdemos o primeiro semestre, uma carga horária obrigatória de 200 horas. Isso é suficiente? O senhor acredita que é um tempo suficiente para se ensinar alguma coisa? Obrigado, então, Volmer, pelo convite para participar desse segundo A Escola Conversa. Vai ser muito legal vir aqui conversar, né, um pouco aí sobre educação, já que a minha atuação é muito mais aí, em educação universitária, mas acho que é bem importante, né, a gente abordar tudo que está acontecendo hoje aí no Brasil, né, e em relação à educação. Bem, época de Covid que ninguém esperava, né, que acontecesse uma epidemia que nos levasse, né, à necessidade de isolamento social e que, portanto, nos levasse a adotar ferramentas digitais, né, para substituir algumas coisas que a gente fazia na vida, na nossa vida normal, né? Antes da epidemia. Então, assim, o que eu acho que na prática aconteceu, é que eu venho falando, inclusive, para os meus clientes de consultoria, foi a transformação digital na prática que chegou, né? Então, a sociedade, as empresas, o mundo corporativo, as instituições de ensino vinham se preparando para a transformação digital num cenário aí de 5 anos, né? Começou isso em 2018, 2017, né? Então, de 5 a 10 anos, esse cenário, essa transformação digital, até lá no final, 2020 e pouquinho, 2025, né? A gente teria aí, então, um cenário de onde ocorreu a transformação digital, a maioria dos processos são digitais, as coisas são feitas à distância, né? O que a gente viu? Que essa transformação digital chegou a forceps, né? Chegou com muita força e fomos obrigados a abraçar a transformação digital, né? Aí a partir do início do isolamento social. Na prática, aconteceu isso comigo. Eu estava com uma turma presencial na pós-graduação e eu estava saindo para uma aula e me ligaram da secretaria: professor, não vem agora, a direção está cancelando a aula nesse momento. Isso foi dia 12 de março de 2020. Né? Opa, o que está acontecendo? Então, foi pós-carnaval, a gente estava começando a ouvir falar que a epidemia estava ficando forte no mundo, né? E aí eu me dei conta, meu Deus, está acontecendo alguma coisa muito séria para eu não ir para a aula, né? E tipo assim, está cancelado. Foi muito legal que a instituição fez. Cancelou as aulas, avisou os alunos que só na outra semana que começaria. E aí a gente fez, os professores todos, uma semana intensa de capacitação, não só tecnológica, mas também didática, né? Porque parte do que a gente passou foi essa necessidade de adaptar as nossas ferramentas didáticas, as nossas formas, né, de repassar o conteúdo para o meio digital, né? E aí teve algumas questões práticas, inclusive, que a gente viu, né, nessa semana de capacitação, que não seria tão simples. Por exemplo, a aula ao vivo não pode ser igual à presencial. Mesmo que a gente esteja cumprindo uma carga horária pré-estabelecida contratualmente, né? A gente precisa adaptar o nosso conteúdo que já havia sido pensado
para a realidade presencial para o meio digital. São novas ferramentas, a gente precisa ter flexibilidade para suportar diferentes tipos de aprendizado, né? Por exemplo, gamificação, vídeos, tipos de conteúdo, fazer um post em blog passa a ser uma coisa bem interessante, projetos juntos que é possível que se realize, né, com ferramentas online, ferramentas digitais, né? E algo que eu gosto bastante, que eu venho estudando muito, que é o microlearning, né? Que é uma metodologia de aprendizado que surge aí no mercado corporativo, nas universidades corporativas, mas que tem um papel muito interessante nesse perfil atual de alunos online e sem tempo, né? Então, tem a ver com micromomentos, que é algo que a gente aprende em estudos online, estudos digitais, né? E tem a ver também, então, com esses micro momentos, né, de interação que as pessoas têm. Então, aquele momento que você está andando no metrô, voltando da aula de presencial, né? São momentos que você pode, por exemplo, parar ali 5, 10 minutos, fazer uma quiz, né? Assistir um vídeo e responder uma pergunta. São questões básicas, né, que a gente pode utilizar no online. E aí eu comecei na outra semana, depois dessa capacitação toda, né, a pegar a mesma turma que a gente tinha feito presencial online. E foi muito legal, assim, a gente teve que se adaptar, tanto os alunos quanto eu como professor, né? E o que eu pude ver, assim, na prática, falta o olho no olho, né? A anamnese, aquela coisa de poder analisar não só a linguagem, né, oficial, mas poder também analisar linguagens corporais, né, as feições, como que os alunos estão se sentindo com aquele seu conteúdo, né? É muito mais fácil no presencial, a gente tem essa anamnese mais facilmente do que no digital. Então, por isso que o digital ele é mais interativo, né? Ele vai buscar outras ferramentas, vai guiar o aluno, né, entre esses possibilidades, né? Essas possibilidades de aprendizado, né? Mas o maior bloqueio mesmo é do professor, né? Porque a maioria dos professores sabem ensinar, não são blogueirinhos, né? Ou usam ferramentas digitais, né? Mais ou menos como a maioria das pessoas utilizam, receber uma mensagem, enviar uma mensagem, fazer um post, reclamar de alguma coisa, né? Isso tudo que a gente pode fazer online, né? E aí o que eu acho assim de mais interessante nessa questão, nessa chegada dessas horas online para que os alunos possam de fato contar, né, como aprendizado, né, essa questão do acesso mesmo, né? A maioria dos alunos podem ter um celular, mas o nosso conteúdo e as nossas plataformas estão preparadas para atenderem conexões por celular, por exemplo, né? Mobile first, uma palavra boa nesse caso, né? E dentro disso, por que, por exemplo, as empresas de telefone que são concessões públicas também não participam um pouco e de alguma forma façam um projeto social investindo, por exemplo, em cartões educacionais que dão acesso só a ambientes digitais de aprendizado, né? São ideias aí, então, que a gente pode e deve pensar a partir dessa realidade digital que está acontecendo agora. Uma segunda questão, professor, aqui num recente artigo publicado pela Escola Legal
o professor Daniel Caras, da USP, professor também doutor em educação, comentou que um dos grandes problemas atuais seria a utilização da EAD, o ensino à distância, para o ensino público, né? Levando principalmente em conta as circunstâncias bastante desagradáveis que podem, por o esforço feito pelo público, pelos pais, aliás, pelos professores, pelos alunos, tudo a perder, né? Pelo Estado, pelo governo. E o principal talvez seja, se é que nós podemos imaginar um foco único e principal, as dificuldades de acesso que essas crianças que moram em periferias e em bairros desassistidos vão ter, né, ao modelo de educação à distância, né, em função das dificuldades de transmissão de dados, do acesso ao equipamento. Como o senhor imagina que pode ser solucionado esse tipo de problema? Bom, Valmer, nessa questão, eu acho que a questão da área pública ela é muito limitante quanto ao EAD, né? Principalmente porque a educação pública traz o reflexo social das diferenças sociais que a gente sabe que existe, né? Então a gente sempre vai ter um percentual de alunos que condições financeiras, familiares, ambientais não vai permitir que ele continue estudando ou, né, se engaje nesse estudo. Mas aí eu acho que até é mais a questão de conselho tutelar do que educação em si, né? E despertar no adolescente, na criança, aquele interesse por estudar, né? Então acho que as ferramentas digitais elas vão possibilitar um pouco isso, né? E aí eu acho que, por exemplo, essa questão de acesso, gadget de acesso, né? O equipamento de acesso, eu acho que seria muito possível, como antigamente se distribuíam cartilhas, se distribuir hoje em dia tablets, né, que sejam bloqueados só para a utilização educacional, né, e aí que isso seja utilizado de uma forma complementar no ensino presencial, tá? O EAD ele não substitui completamente as aulas presenciais, porque na aula presencial o encontro, as sinapses coletivas só são possíveis com aquele encontro. Então a gente não tem isso no digital. No digital as questões são muito mais de relação pessoal com o conteúdo. Até a gente, em aulas ao vivo, por exemplo, a gente faz rodadas de posicionamento, a gente faz uma leitura de texto, a gente faz um debate, né? Mas isso nunca é como o presencial, né? Então, assim, é necessário que a gente pense, então, que esse equipamento e esse acesso, ele também não é o suficiente ainda, né, em relação ao estudo. A gente precisa ter aulas mais curtas, atividades utilizando ferramentas online, né? E um professor mais do entretenimento, né? Aquele professor que consegue relacionar conteúdos online com quem está ali participando com ele, tá bom? Professor, o presidente atual já disse que, embora o Messias não faz milagres, e para isso ele delegou competências aos seus ministros. Só que o atual detentor da pasta de educação já demonstrou por diversas vezes ter uma aversão aos programas instaurados nos governos anteriores, além de ter de trabalhar com um orçamento limitado, justamente pelo governo que facilitou a ascensão desse ao poder. Muito bem, das escolhas que ele fez até então, o senhor consegue ver alguma acertada ou acha que ele só fez barulho e jogou a água para fora da bacia? É a escola conversa. Vamos conversar então um pouco sobre isso, né? Eu acho que hoje a gente tem muito mais pirotecnia do que projeto, né? Então, o que é um projeto educacional, né? A gente tem aí uma lei de diretrizes e base
que precisa ser aplicada via uma política pública. Então essa política pública ela foi destruída nos últimos anos, né? Principalmente no nível universitário pesquisa, nível de pós-graduação, mas também no ensino público, né? Com relação ao ensino universitário, né, a gente viu que se relaxou algumas regras, né, em relação a exigências de TCC, por exemplo, em cursos de especialização, que é onde eu dou bastante aula, né? E essas modificações do ensino foram muito mais na estrutura do que na qualidade em si, né? Então a gente, de fato, a gente teve um afrouxamento de algumas exigências que deveria ter sido acompanhadas de melhorias da qualidade, né? Então, assim, o que eu acho? Esse ministro que tem, né, a vontade de fechar um dos poderes da República, né, que é o judiciário, né? Esse professor, né, que não tem nenhum fundamento básico de direito constitucional, né, que a gente vê em qualquer aula de geografia ou sociologia, né, esse senhor tem o único objetivo de implementar a sua visão de ensino, que é a visão do Guedes, né, não vou dizer nem do presidente da República, né, porque eu acho que não tem visão ali nesse caso, né, que é a visão do ensino pago, que todo ensino tem que ser pago, tá? Então, sou completamente contra. Eu acho que todas as atitudes que foram tomadas até agora são atitudes que visam basicamente garantir o sucateamento da pesquisa, o sucateamento do ensino básico, principalmente por meio, né, de cortes em programas muito interessantes que tinham do transporte escolar, por exemplo, né? E o grande problema que sempre existiu em relação, né, com quem deveria coordenar a educação e os seus profissionais, que é a falta de um salário digno, né, que a gente vê que é uma relação, né, a nível estadual e municipal, mas que é o recurso federal que é transferido para esses entes fazerem, né, uma distribuição e uma combinação com recursos estaduais para poder garantir a estrutura educacional que inclui os salários dos profissionais da educação. Então, o que acontece? Esses profissionais da educação hoje são subvalorizados, né? A gente está num índice baixíssimo de valorização de professores. A gente sabe o respeito que tem professor em qualquer outro país. Você vai aqui nos nossos vizinhos, Argentina, Uruguai, você fala que é professor, as pessoas te olham assim com uma outra cara, já como se você fosse, né, uma pessoa importante, como um juiz, como um médico, né, como enfim, outro profissional importante. E né, gente, o professor ele mostra caminhos, mostra visões de mundo, e isso hoje em dia é algo que é muito valorizado, né? Tanto que parte, né, do ensino privado hoje busca metodologias que garantam livre pensamento, né? Ou uma cultura maker, aquela coisa de pegar, né, fazer acontecer, experimentar na prática, né? Coisas que deveriam acontecer aí também no ensino público. Alguns cálculos primários apontam para um custo diário por aluno matriculado no Brasil no ensino básico que gira em torno de 6 a 8 reais por dia. Ou seja, 180 a 240 reais por mês. O senhor acredita que esses valores convencem? Será que eles geram algum impacto verdadeiro na formação de pessoas prontas para adentrarem ao mercado de trabalho? Se a gente considerar principalmente a economia global atual, né, que é extremamente competitiva? Bem, Vomer, essa questão é complicada, porque se investiu muito em educação, cerca de 10 a 15, 20 anos atrás, né?
Se abriu muita universidade, que foi muito importante para levar educação para determinadas regiões que tinha uma grande evasão de pessoas por não existir educação universitária naquelas regiões, né? Os institutos tecnológicos, né? As ITECs, né? Muito importante aí no ensino médio, engajando aí as pessoas na pesquisa tecnológica, gente. Os institutos federais, as pessoas estudam mecatrônica, né? Existem competições internacionais de mecatrônica para que né, que esses alunos participam, por exemplo, né? Só que no Brasil a média de investimento é 3 vezes menor que a média dos outros países, né, da comunidade econômica internacional, né? Ou seja, a gente investe por aluno menos da metade da média dos demais países desenvolvidos, né? Isso é. Então a gente já tem um investimento baixo, né, na educação e ainda por cima vem essa visão mais uma visão mais superficial em relação ao papel da educação, né? Considerando aí a educação como um mero formador de mão de obra, né? Então a questão financeira, né, ela também é importante, né? Na visão, por exemplo, dos governos desenvolvimentistas, né, que a gente teve, né, se propôs a utilização dos recursos do pré-sal, dos royalties do pré-sal para educação, metade educação, metade saúde. Gente, era perfeito essa ideia, né? Mas o que aconteceu, né? Essa visão ela foi destruída logo depois do golpe do impeachment da Dilma, né? Então ela foi por água abaixo, principalmente naquela medida provisória do Temer, né, do teto dos gastos públicos. Ali se realinhou esses recursos para outras utilizações, né? E principalmente pagamento de juros, né, da dívida, algo que até hoje não é muito bem explicado, né? Mas a gente então tem uma divisão da visão, né, sobre a educação. Na escola privada, por exemplo, o aluno é estimulado a pensar, o aluno é estimulado a gerar ideias, a fazer aplicações práticas do que aprende, né? Então, pensando aí numa escala de Bloom, né, da taxonomia de Bloom, por exemplo, né, a gente passa por toda a pirâmide, vai lá em conhecer a coisa, de mexer com a coisa, de aplicar e ver os resultados, né? Inclusive isso baseado muito nas ideias construtivistas, né, do Piaget e do Paulo Freire, né? Enquanto isso, no lado público, onde não se pode falar em Paulo Freire, né, temos a padronização da mão de obra, a decoreba, né, uma ideia de que você tem que passar por aquilo, mas o que importa é o mercado de trabalho. Mas isso muito descolado do ensino médio, por exemplo, né, onde se deveria investir aí, de fato, na escolha que o jovem vai fazer em relação à sua profissão, né, de futuro, tá? Isso tudo então é estrutural, né? Ela começa com baixo salário, né, dos professores, a falta de segurança, né, dos professores, tanto na aula, né, quanto uma segurança em relação a salário, né? A gente teve atrasos aí, governos até hoje, né, pagam picado, né, problemas de caixa, né, dos estados, né? E os professores PJ também, né? Os professores que emitem nota fiscal no final do mês, né? Esses professores, eles têm uma relação comercial com as instituições de ensino e não têm a cobertura, né, que um professor contratado via CLT tem, de auxílio de saúde, auxílio de transporte e outras coisas, né? Então a gente vai ter que falar sobre isso, porque está aumentando muito, né, a utilização de pessoas de professor de nota fiscal nas instituições de ensino privadas
né? E pública também, eles estão querendo botar OS para gerir, né? E aí vem esse caminho aí, né, dessa desestruturação, né, da segurança financeira do professor, né? Então o MEC, mesmo tendo padrões de fiscalização nas empresas de ensino, flexibiliza muito em relação ao uso de tecnologias. Então a gente tem que aproveitar um pouco isso também, né, para utilizar ao nosso favor essas tecnologias que né? Então ele flexibiliza nesse lado da tecnologia, assim como flexibilizou, infelizmente, na questão da qualidade, né, desse ensino. Professor, vamos nos dirigir a uma última questão, e já de antemão agradecendo a sua presença e a sua disposição em responder as nossas perguntas. Na sua opinião, qual seria o melhor projeto de educação para os dias atuais? Considerando as urgências, né? O que seriam ou quais seriam os papéis do Estado e da iniciativa privada nessa questão? Pois é, Volmer. Eu acredito que a educação pública ela precisa recuperar um pouco da ideia do ensino integral, sabe, aquele ensino que mesclava, né, o aprendizado com atividades complementares, né? Eu acho que, por exemplo, o serviço social voluntário é algo que está caindo de maduro no Brasil. Não sei por que a gente não tem isso, ao invés do serviço militar obrigatório, por exemplo, né? Projetos alternativos, esporte, a gente teve muita gente aí de esporte que saiu, por exemplo, dos famosos brisolões, né, que tinha no Rio de Janeiro aí na década de 1980, entre 80 e 90, né? Então foi algo que o Darcy Ribeiro teve a liberdade de criar e que eu acho que faz muito sentido ainda hoje, fez naquela época e a gente abandonou aí por N razões, né? Mas foi implementado lá no Rio, né? E tinha toda uma questão de inserção comunitária também. Né? Então aquela escola ela entrava numa comunidade, ela levava ensino, ela levava alternativas sociais, educacionais, esportivas, né? Então ela acabava sendo um centro cultural, né, para aquela comunidade. E a gente sabe que qualquer coisa que desenvolva culturalmente, né, classes menos abastadas é algo que incomoda a elite. Né? Então também foi aí um pouco o combate a esse projeto, né, que se teve no Rio de Janeiro. Então imagina você, uma escola no meio de uma comunidade, ter piscina olímpica para eles treinarem. Né? Então não é aquela educação física que você vai ali, deixa a molecada jogando futebol, enquanto as meninas fazem alguma ginastikazinha 10 minutos e deu a aula. Não, existia uma educação física. Né? Então isso era muito interessante. Né? Hoje a gente tem uma outra realidade. Né? O Estado abandona, né, as comunidades à própria sorte, então são poucas as comunidades onde prefeituras conseguem estabelecer instrumentos, né, aparelhos para garantir a participação comunitária ou envolvimento, enfim, né, ou até acesso à educação e cultura. Né? Então, a escola ela deveria ter esse papel central de socialização. Né? Ela teve isso e é possível usar ela para isso. Né? Hoje a gente vê até um deslocamento disso para comunidades religiosas. Né? Então, nas comunidades não existem escolas, onde é que as pessoas vão se encontrar? Ou no bar, mas daí, né, a fama cresce, ou nos templos. Né? Então a gente vê que até uma estrutura de poder utiliza-se exatamente dessa realidade, né, inconveniente. O Estado, então, abandona comunidades à própria sorte, né? A escola, então, tem que ter esse papel de socialização, né, onde ela está inserida. Tá?
Então, infelizmente, essa visão do ensino integral é bem diferente do que a gente vê agora, né? Um governo que não tem nenhum projeto para educação, mas que foi eleito, né? E que aí um dos maiores projetos era, de fato, trazer o EAD para alfabetizar pessoas, né? O que é um completo absurdo, né? Ou as escolas militares como forma de garantir uma educação que a gente não sabe, né, qual o resultado ou, enfim, não é algo muito diferente, né, uma escola não militar, né, a não ser a forma que esses alunos se importam lá dentro, mas saindo dali eles se portam como qualquer jovem, né, deve se portar. Enquanto então o Estado cuida da educação para todos, as empresas de ensino podem continuar, tá? Mas com uma concorrência no mesmo nível, porque hoje a concorrência está desleal, né? Hoje elas têm a possibilidade de aplicar metodologias didáticas alternativas, né? Enquanto que as escolas estatais não têm essa forma, tá? Então, mesmo que a gente tenha desde 2015 visto uma migração, né, de parte da classe média, né, do ensino privado para o ensino público devido à crise econômica, né, e enfim, a tudo que aconteceu ali após o impeachment, né? Então, mesmo isso ocorrendo, veio esse público para cá e a qualidade não mudou. Então, talvez aí a classe média se organize, né, quem sabe, para tentar recuperar um pouco o papel das escolas públicas aí no ensino e na educação da nossa juventude, né? Que está por aí, então. Obrigado, professor Charley Luz, professor da FESP, pela sua participação, pela sua disposição em responder às nossas perguntas. E eu gostaria de poder contar com o senhor mais uma vez. A Escola Legal fica muito satisfeita com a sua presença nesse bate-papo tranquilo. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, então, Volmer, aí pela oportunidade, né, de conversar rapidamente aí com vocês, né? A Escola Conversa, adorei o nome do programa, né? A Escola Legal. Acompanho lá no Facebook. O portal de vocês acho muito legal. Parabéns, super atualizado, né? E agora esse canal do YouTube que está começando aí. Então eu desejo sorte, né, para vocês nesse trabalho fantástico que vocês fazem aí na Escola Legal e agora com a Escola Conversa, tá bom? Obrigado. Pois bem, nós acabamos de conversar com o professor Charley Luz, da FESP, Fundação Escola de Sociologia de São Paulo, que nos concedeu essa entrevista agradável, debatendo conosco questões da educação atual, fundamentalmente daquela que se aproxima cada vez mais da educação 4.0, no bojo da Revolução Industrial, que já está nos acossando, modificando inclusive os modos de vida de todas as pessoas. Muito obrigado, fique conosco, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Até uma próxima.